12. A pele pintada. Em Taiyuan vivia um homem chamado Wang. Certa manhã, enquanto caminhava, ele encontrou uma jovem que carregava um fardo e apressava-se sozinha. Como ela demonstrava certa dificuldade ao andar, Wang apertou o passo e a alcançou. Percebeu então que era uma bela moça de cerca de 16 anos. Encantado, perguntou para onde ela ia tão cedo e por que estava desacompanhada. Um viajante como você, respondeu a moça, não pode aliviar minha angústia. Por que se dar ao trabalho de perguntar? Que angústia é essa? Disse Wang. Tenho certeza de que farei o que puder por você. Meus pais, respondeu ela, amavam o dinheiro e me venderam como concubina para uma família rica. Lá, a esposa era muito ciumenta e me batia e maltratava manhã e noite. Foi mais do que eu pude suportar. Por isso, fugi. Wang perguntou para onde ela estava indo. A moça respondeu que uma fugitiva não tinha morada fixa. Minha casa, disse Wang, fica a pouca distância. O que acha de vir para lá? Ela aceitou alegremente. Wang pegou o fardo da moça e a conduziu até sua casa. Ao chegarem, não encontraram ninguém. A jovem então perguntou onde estava a família dele. Wang respondeu que aquele lugar era apenas sua biblioteca. É um lugar muito agradável, disse ela. Mas, se você é gentil o suficiente para desejar salvar minha vida, não deve deixar que saibam que estou aqui. Wang prometeu guardar o segredo. Assim, a moça permaneceu ali por alguns dias sem que ninguém soubesse de sua presença. Mais tarde, Wang contou tudo à esposa. Ela, temendo que a jovem pertencesse a alguma família influente, aconselhou a mandá-la embora. Wang, porém, não consentiu. Certo dia, indo à cidade, Wang encontrou um sacerdote taoísta. O sacerdote olhou para ele com espanto e perguntou o que ele havia encontrado. Não encontrei nada, respondeu Wang. Ora, disse o sacerdote, você está enfeitiçado. O que quer dizer com não ter encontrado nada? Wang insistiu que era verdade. O sacerdote então se afastou, dizendo: Que tolo! Algumas pessoas parecem não saber quando a morte está próxima. Essas palavras assustaram Wang. A princípio, ele pensou na moça. Depois refletiu que uma criatura jovem e bonita como ela não poderia ser uma bruxa. Passou a suspeitar que o sacerdote apenas queria fazer um negócio. Ao retornar para casa, encontrou a porta da biblioteca trancada. Não conseguiu entrar, o que o fez desconfiar de que algo estava errado. Ele pulou um muro e percebeu que a porta do quarto interno também estava fechada. Aproximando-se silenciosamente, olhou pela janela. Viu então um demônio hediondo, de rosto esverdeado e dentes serrilhados como uma serra. A criatura estendia uma pele humana sobre a cama e a pintava com um pincel. Em seguida, largou o pincel, sacudiu a pele como se fosse um casaco e a vestiu sobre os ombros. E, então, transformou-se na moça. Aterrorizado, Wang fugiu apressadamente em busca do sacerdote, sem saber para onde ele havia ido. Por fim, encontrou-o nos campos. Atirou-se de joelhos e implorou que o salvasse. Quanto a expulsá-la, disse o sacerdote, a criatura deve estar em grande agonia para buscar um substituto para si mesma. Além disso, eu mal suportaria ferir um ser vivo. Mesmo assim, entregou a Wang um espanador de crina e ordenou que o pendurasse na porta do quarto. Combinaram de se encontrar novamente no templo Xingti. Wang voltou para casa, mas não ousou entrar na biblioteca. Pendurou o espanador na porta do quarto. Pouco depois, ouviu passos do lado de fora. Sem ousar se mover, pediu que a esposa espiasse. Ela viu a moça parada, olhando para o objeto, temerosa de atravessá-lo. A criatura rangeu os dentes e foi embora. Pouco depois, porém, voltou amaldiçoando. Seu sacerdote, você não vai me assustar. Acha que vou desistir do que já está em minhas garras? Dito isso, rasgou o espanador em pedaços. Arrombou a porta, caminhou até a cama, abriu o peito de Wang e arrancou-lhe o coração. Em seguida, partiu. A esposa de Wang gritou. Um servo entrou com uma luz. Wang já estava morto, um espetáculo miserável. A esposa, em agonia de pavor, mal ousava chorar alto por medo de fazer barulho.
No dia seguinte, enviou o irmão de Wang para procurar o sacerdote. Este ficou furioso e gritou: "Foi para isso que tive compaixão de você, demônio que é?" Partiu imediatamente com o irmão de Wang para casa. A moça havia desaparecido. O sacerdote, porém, ergueu a cabeça, olhou ao redor e disse: "Felizmente ela não está longe." Perguntou quem morava nos aposentos do lado sul. O irmão de Wang respondeu que ele próprio morava ali. O sacerdote declarou que a criatura seria encontrada naquele local. Horrorizado, o irmão disse que achava isso impossível. O sacerdote então perguntou se algum estranho estivera na casa. O homem respondeu que estivera fora no templo e não sabia dizer. Foi investigar e logo voltou com a notícia de que uma velha havia pedido emprego como criada e fora contratada por sua esposa. "É ela", disse o sacerdote. Todos foram juntos até a casa. O sacerdote empunhou sua espada de madeira e, no meio do pátio, gritou: "Demônio vil, devolva meu espanador." A nova criada, tomada de pânico, tentou fugir pela porta. O sacerdote a golpeou, e ela caiu no chão. A pele humana se soltou, revelando um demônio horrendo. A criatura ficou ali grunhindo como um porco, até que o sacerdote decepou sua cabeça com a espada. O corpo se transformou numa densa coluna de fumaça que subiu do chão. O sacerdote então lançou uma cabaça destampada no meio da fumaça. Ouviu-se um som de sucção, e toda a coluna foi sugada para dentro da cabaça. Ele a fechou bem e a guardou em sua bolsa. A pele, completa até as sobrancelhas, olhos, mãos e pés, ele enrolou como um pergaminho. Estava prestes a partir quando a esposa de Wang o deteve. Entre lágrimas, implorou que trouxesse o marido de volta à vida. O sacerdote disse que não podia fazer isso. Ela se lançou aos seus pés, chorando e suplicando. Após refletir, ele respondeu: "Meu poder não é igual ao que você pede. Não posso ressuscitar os mortos. Mas vou lhe indicar alguém que pode." A esposa perguntou quem era. "Há um maníaco na cidade que passa o tempo rolando na sujeira. Vá até ele. Prostre-se e implore sua ajuda. Se ele a insultar, não demonstre raiva." O irmão de Wang conhecia o homem. Despediram-se do sacerdote e partiram. Encontraram o miserável delirando à beira da estrada, tão sujo que mal conseguiam se aproximar. A esposa de Wang ajoelhou-se diante dele. O maníaco olhou de soslaio e gritou: "Você me ama, minha beleza?" Ela explicou o motivo de sua visita. Ele apenas riu. "Você pode arranjar muitos outros maridos. Por que ressuscitar o morto?" Ela insistiu. O maníaco comentou: "É estranho. As pessoas me pedem para ressuscitar seus mortos como se eu fosse o rei das regiões infernais." Em seguida, bateu nela com seu cajado. A esposa de Wang suportou a surra sem murmurar, diante de uma multidão crescente. Depois, ele produziu uma pílula repugnante e disse que ela deveria engoli-la. Ela hesitou, mas conseguiu fazê-lo. "Como você me ama!" gritou o maníaco. Então se levantou e foi embora, sem lhe dar mais atenção. Eles o seguiram até um templo, suplicando, mas ele havia desaparecido. Dominada pela vergonha e pela dor, a esposa de Wang voltou para casa. Chorou amargamente sobre o corpo do marido e desejou a morte. Decidiu então preparar o cadáver, do qual nenhum servo ousava se aproximar. Enquanto tentava fechar a terrível ferida no peito, interrompida por soluços, sentiu um caroço subir em sua garganta. De repente, ele saltou para fora e caiu diretamente na ferida do morto. Olhando de perto, viu que era um coração humano. O coração começou a pulsar, emitindo um vapor quente como fumaça. Cheia de esperança, ela fechou imediatamente a carne sobre ele, segurando as bordas da ferida com toda a força. Logo se cansou. Vendo o vapor escapar pelas frestas, rasgou um pedaço de seda, amarrou-o ao redor do peito e esfregou o corpo para restaurar a circulação. Depois, cobriu-o com roupas. Durante a noite, ao remover as cobertas, percebeu que havia respiração saindo do nariz. Na manhã seguinte, o marido estava vivo novamente, embora com a mente confusa, como se despertasse de um sonho, e sentindo dor no coração.
no local da ferida, restou apenas uma cicatriz do tamanho de uma moeda, que logo desapareceu. Este conto, A Pele Pintada, faz parte da coletânea Liao Zai-Shi, escrita por Pu Songli no século XVII. A obra reúne histórias fantásticas e morais, muitas vezes estranhas, que misturam o sobrenatural com a vida cotidiana. Se quiser ouvir outros contos como este, inscreva-se no canal.